Hum. Ora, muito bom dia. Começaremos dentro de 2 minutos. Pois bem, na aula de hoje, É assim que se termina este programa e este olhar. ahm, já agora, eu faço-vos notar, se chegarem a uma sessão de uma aula e carregarem na tecla de espaços, o Zoom abre automaticamente o vosso microfone, de maneira que no princípio da aula eu passo o tempo a calar-vos coletivamente, ok? Porque chegam toda a espécie de ruídos. Bom, deixem-me, tenham atenção aí. Ahm, Vamos considerar um exemplo que vamos tratar usando mudanças de variáveis. Eu vou tratá-lo de duas maneiras diferentes. Uma usando coordenadas cilíndricas, outra usando coordenadas esféricas. Portanto, vamos. Meu intuito é mostrar-vos que não é inocente escolhermos uma mudança de coordenada. E há vários fatores em ter em consideração e que nem sempre é óbvio o que é que se deve fazer, e temos que estabelecer um compromisso sobre as vantagens e os inconvenientes de usar uma dada mudança de variável. Já agora,
também neste exemplo, uso um conceito elementar de física ou de geometria. Se fosse física, eu deveria falar mais em centro de massas. Okay? Para sólidos de densidade constante, o centro de massas e o centroide não sei exatamente o mesmo ponto. Okay? Portanto, vamos esclarecer primeiro o que é o centroide. Okay? O centroide é um ponto que vamos designar por x asterisco, y asterisco, z asterisco. Okay? Ser o centroide de limitado A contido em R3 significa que x asterisco é igual ao quociente de 2 integrais. E analogamente para as outras coordenadas. Portanto, para o y asterisco será o numerador, o integral do numerador terá um y. E para o z asterisco é a mesma coisa que eu já não vou escrever. Portanto, trocando agora no numerador, o integral será de z. De onde é que isto vem? Bom, simplesmente da seguinte ideia. Para um sistema discreto de partículas, com posições esbarrem de si, okay? O centroide simplesmente soma em I a dividir pelo número de partículas, que simplesmente será I. Okay? E digamos os quocientes de integrais que vocês têm lá em cima são a generalização disto, okay? Em que em vez de contar o número de partículas, calculamos o volume da região e aquela soma de vetores de posição, okay? Coordenada a coordenada, que vocês têm é uma sim, diga. Poderia passar para o quadro anterior, se faz favor? Não, neste momento não. Portanto, o que eu estou a dizer é que
eu vou mudar aqui uma coisa, senão isto fica confuso. Deixa-me acabar isto. P em si, posições P em si. P em si é um vetor, ok? Portanto, P em si terá coordenadas xi, y e i, ok? Portanto, posto coordenadas a coordenadas, o x asterisco, asterisco, d asterisco, em sistemas discretos, seria calculado assim, e temos lá em cima uma generalização disso. Portanto, estou a arranjar um ponto que, se vocês pensarem, portanto, é uma média das posições de todos os pontos. Isto pode ser generalizado à situação em que cada partícula tem uma massa, não necessariamente igual, o que corresponde na situação de mecânica dos meios contínuos, portanto com integrais, a considerar também uma densidade variável de ponto para ponto. Okay? De maneira que o conceito, no entanto, chama-se centro de massa quando consideramos uma densidade variável. Okay? Voltando então lá para trás, okay? O que é que se passava aqui? Era só para passar. Okay. Realmente. Bom, portanto, não está nada de... A única coisa que vamos precisar para o futuro, eu volto aqui, se for preciso, mas a única coisa que vamos voltar a usar é a definição da região que eu considerei ali em cima. Portanto, o que eu acabei de dizer já agora, portanto, se eu alterar isto para centro de massa, um sólido, então isso será um ponto x asterisco, y asterisco, z asterisco, em que, por exemplo, o x asterisco será o integral em A, x vezes a densidade. A dividir pela massa do sólido, que é o integral em A, a densidade. Okay? E similarmente para y asterisco. Ok? Portanto, reparem que o denominador é a massa do sólido, corresponde a integrar a densidade. Isto é algo que eu esperaria que vocês todos soubessem. Okay? Infelizmente, tenho provas para que muitos de vocês acham que isto é uma coisa transcendente. Provas essas que são a pergunta 1A do teste. Ou seja, o nível de disparate feito nessa pergunta. Dizia-se a densidade é 1 mais Z. Okay? Em que, portanto, Z é a cota de cada ponto. Okay? Portanto, o que era preciso para calcular a massa do sólido era integrar 1 mais Z. As pessoas que foram simplesmente calcular o volume e depois no fim dizem qualquer coisa perfeitamente disparatada que não interessa repetir, são qualquer coisa como metade. Okay? Portanto, o vosso estado de saber física mais ou menos elementar está um bocadinho mau, em média. Okay? Bom, centroides e centros de massas são daquelas aplicações mais simples
nós podemos fazer com integrais, não sejam simplesmente calcular um volume. Okay? Se eu quiser, voltando agora, finalmente, ao exemplo que temos, portanto, o meu conjunto, neste caso, verifica esta condição, Z maior ou igual a isto x2 mais y2 e menor ou igual a x2 mais y2. Este conjunto, com uma descrição só envolve Z e x2 mais y2, tem simetria por rotação em torno do eixo dos Z's. Okay? De maneira que tenho uma situação aqui em que é natural pensar em usar coordenadas cilíndricas ou coordenadas esféricas. Para perceber o que é que está a acontecer, introduzo como costume a distância ao eixo dos Z's e vou ver o que é isto no semi-espaço RZ. Ora bem, no semi-espaço RZ, aquelas duas desigualdades ficam R menor ou igual a Z, menor ou igual a... Desculpem lá. Eu virei-os ao contrário as desigualdades, não é? Pode ser assim. Ok? Portanto, R maior ou igual a Z maior ou igual a R quadrado. Ok? Z igual a R quadrado é uma parábolazinha. Z igual a R é uma reta. Obviamente interceptam-se para R igual a 1 e Z igual a 1. Portanto, aquilo em que eu estou interessado é o que eu obtenho por rotação desta região daquele semiplano em torno do eixo dos Z's. Okay? Portanto, eu vou rodar isto em torno do eixo dos Z's, tenho ali aquela região. Ora bem, uma coisa que é óbvia sobre esta região é que A é invariante, ou seja, fica na mesma, se substituirmos x por menos x ou y por menos y. Ou seja, a região é simétrica relativamente ao plano x igual a 0 e ao plano y igual a 0. Isso tem por consequência que os integrais de x em A e o integral de y em A de certeza que são 0. Porquê? Bom, simplesmente dividam a região pelo plano x igual a 0, numa das metades dos integrais façam a mudança de coordenadas que corresponde a deixar o y e o z, por exemplo, para o integral com o x, deixam o y e o z sossegados e trocam x por menos x. E descobrem que essa metade do integral igual a menos a outra, de maneira que o integral dá. Okay? É a mesma razão, no fim de contas, porque uma função ímpar no intervalo simétrico relativamente à origem, função ímpar integrável no intervalo
simétrico relativamente à origem, do integral de cálculo 1 dava necessariamente 0. Okay? Portanto, estes dois integrais aqui são 0, de maneira que as coordenadas x barra e y barra no cálculo do centro de massa são 0 e acabou-se. Okay? Portanto, precisamos de calcular z barra, ok? Que envolve dois integrais. O integral em A de Z e o integral que me dá o volume. Okay? Quais são os limites de integração para fazer isto? Bom, agora eu vou usar coordenadas cilíndricas ou coordenadas esféricas. Portanto, vamos considerar primeira hipótese de pensemos em coordenadas esféricas. Okay? Com coordenadas esféricas. Z igual a raiz de x2 mais y2 em coordenadas esféricas, que é que dá? Dá ρ seno φ igual a raiz quadrada de ρ quadrado seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ, mais ρ quadrado seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ. O que simplifica para isto, okay? Porque o φ está no intervalo 0π, de maneira que aquele seno é sempre positivo, portanto eu não tenho problemas nenhum de extrair a raiz quadrada assim. E portanto, aquilo que eu obtenho é cosseno de φ igual a seno de φ, coisa que no intervalo de 0π isto corresponde igual a π sobre 4. Okay? Aquela superfície cónica corresponde a uma latitude constante. Uma colatitude constante. O φ é uma colatitude. Um complementar da latitude. Isso se chama uma colatitude. A outra equação, z igual a x2 mais y2, aproveitando as contas que estão ali em cima, vai dar ρ cosseno de φ igual a ρ quadrado seno ao quadrado de φ. Okay? Ou seja, isto já é razoavelmente complicado. Okay? Um paraboloide em coordenadas esféricas, paraboloide com simetria relativamente ao eixo dos z. Em coordenadas esféricas não é propriamente a coisa mais simples, porque nós vamos ficar com ρ igual a cosseno de φ sobre seno ao quadrado de φ, que não é propriamente o ideal para nós usarmos durante a integração. Okay? No entanto, podíamos usar. Portanto, embora a descrição do cone seja relativamente fácil, a descrição do paraboloide não é. Okay? Vamos ver o que é que me acontece se, em vez de usar coordenadas esféricas, usar... já agora, até eu posso mostrar-vos o que é que daria o integral. Sei lá, para calcular o volume precisava de calcular dois integrais, mas os limites de integração são os mesmos. Portanto, o que é que acontecia
no integral do volume se eu usasse coordenadas esféricas. Ora bem, o θ das coordenadas esféricas, portanto, nós damos voltas completas, aí não temos problemas, variará entre 0 e 2π. Okay? Esta integração não causa problema. Depois, eu tenho que me decidir sobre o que é que se passa. Para isso, convém voltar ao diagrama que eu tinha. Este aqui. E perguntar-nos a nós próprios o que é que se passa aqui em termos de coordenadas esféricas, não é? Portanto, se eu tiver... Portanto, este diagrama já corresponde a um θ constante, ok? Mas o θ já... se nós pensarmos que fixamos um φ, fixar um φ é... melhor fazer este diagrama em maior, senão vocês não veem. Portanto, vou repeti-lo aqui, com um arzinho um bocadinho maior. A linha da parábola. A linha do cone, ok? O que é considerar um φ constante, ok? Se eu considerar φ constante, estou a atravessar esta região daquela maneira, certo? Portanto, vou daqui até ali, ok? E o que eu preciso fazer para determinar os limites de integração em coordenadas esféricas é saber qual é o valor de ρ daquele ponto em função de φ. Okay? Portanto, com φ fixado, portanto, isto aí funciona exatamente da mesma maneira. Eu fixo uma coordenada e vejo como é que a outra varia. Okay? Portanto, com φ fixado. E quais são os φs possíveis já agora? Os φs possíveis, o maior valor possível corresponde a este ângulo, que é π sobre 4. E qual é o menor? Bom, o menor, por causa do paraboloide ser assim, responderá a π é igual a 0. Não é? Portanto, o φ há de ir entre 0 e π sobre 4. Mas agora tenho o problema do ρ. O ρ vai de onde até onde? Bom, eu tinha arranjado aquela equação do paraboloide em coordenadas esféricas. Portanto, ρ igual a quociente de φ sobre sin ao quadrado de φ. Portanto, é isto que eu preciso. Ok? Aquilo dá-me o valor de ρ para aquele φ fixado. Portanto, aqui será, ρ variará entre 0 e... já era aqui. Quociente de φ sobre sin ao quadrado. Ok? Portanto, aqui será quociente de φ sobre sin ao quadrado. Okay? Bom, qual é a função integranda? Isto é o integral de volume. Não se esqueçam que haveria um outro com z, certo? Tenho que pôr aqui ρ ao quadrado significa o jacobiano. Ok? Portanto, o que é que vai acontecer aqui? Bom, acontecem coisas desagradáveis, não é?
Portanto, vocês vão integrar em ρ, aparece um ρ ao cubo sobre 3, vai ficar cosseno ao cubo sobre seno à sexta, que multiplica pelo seno de φ, fica uma grande atrapalhada envolvendo funções trigonométricas do φ. Ok? Portanto, nitidamente, embora eu consiga terminar os limites de integração, como fiz agora, os cálculos não me parecem lá muito convidativos. Ok? Portanto, vamos para coordenadas cilíndricas. Ok? Professor, Sim, digo. essa linha azul, que não é nenhum das coordenadas, o que é? Era o paraboloide. Portanto, este azul está aqui, era o z igual a r quadrado, que corresponde, quando roda, ao nosso amigo paraboloide. Está bem? Obrigado, professor. E é este paraboloide que estraga esta coisa em coordenadas esféricas. Portanto, o cone é uma coisa simpática, é a linha preta, não é? Mas o paraboloide não é simpático em coordenadas esféricas. Portanto, digamos, nossa maneira de escolher coordenadas é olhar para a fronteira da região, e aqui a fronteira da região é formada ou por pontos que estão no cone ou pontos que estão no paraboloide, e ver se esses pedaços da região, no novo sistema de coordenadas, ficam com descrições jeitosas. Aqui o cone fica excelente, mas o paraboloide não. Okay? É esse o problema. De maneira que vamos ver se isto melhora em coordenadas cilíndricas. Okay? Portanto, com coordenadas cilíndricas, o que é que acontece? Com coordenadas cilíndricas, o θ, nosso amigo θ, como isto é de correlação em torno do eixo dos z's, continua a variar entre 0 e 2π. Agora, as condições descrevendo aquela regiãozinha são z maior ou igual a r quadrado e menor ou igual a z. Desculpa, r. Ok? Já agora, voltando aqui ao diagrama, eu vou precisar de saber, não é aqui, qual é o valor das coordenadas deste ponto, mas obviamente que são r igual a 1 e z igual a 1. Okay? Quando fixamos, por exemplo, r num certo valor e variamos z, o que acontece ao z? Bom, é simplesmente de r quadrado até r. Okay? Portanto, quais são os r's possíveis? Entre 0 e 1. De maneira que os limites de integração são perfeitamente simpáticos aqui. Ou seja, integração em z será assim. O jacobiano será r. Ok? Depois terei que integrar em ordem r. Entre onde e onde? Entre 0 e 1. Ok? E este integral é perfeitamente trivial de calcular. Já agora, quanto é que dá? A integração em θ vai dar 2π. Já posso-me despachar dela porque nada depende de θ lá dentro, parênteses, não é? A integração em z, não há dependência nenhuma de z, portanto vou ficar com r menos r quadrado, vezes o r que já lá estava. Portanto tenho que simplesmente calcular uma integral entre 0 e 1 de r vezes r menos r quadrado. Bom, isto é fácil. Não é? Portanto há 2π, r quadrado a contribuir com uma parcela 1/2, depois menos r ao cubo
Um meio, não, disparate. R quadrado, a primitiva é R ao cubo sobre 3. Portanto, vai como uma parcela 1/3. Depois, menos R ao cubo, primitiva menos A à quarta sobre 4. Portanto, vou ficar com menos 1/4. Okay? Isto vai dar π sobre 6. Okay? Se eu fizesse as contas para o outro integral, portanto, isto é o volume da região, para o outro integral, eu tinha simplesmente de considerar algo um bocadinho mais complicado, mas é uma questão só de mudar a função integranda. Okay? A função integranda aqui envolve z, portanto, originalmente era z, portanto, vou ficar com z vezes r. Ora, quanto é que isto vai dar? Portanto, a integração em θ dá o 2π, como de costume, quer com a integral entre 0 e 1. A integração em z, portanto, primitiva z quadrado sobre 2, portanto, vou ficar com r vezes r ao quadrado sobre 2 menos r à quarta sobre 2. Também é fácil de calcular. Portanto, não vale a pena continuar, portanto, isto não tem dificuldade nenhuma. Mas reparem que, comparado com o que acontecia com coordenadas esféricas, isto é muito mais simples. Vocês dir-me-ão, então as coordenadas cilíndricas são sempre mais simples que as coordenadas esféricas. Não, erro crasso. Depende. Okay? Portanto, vocês têm que julgar em cada caso concreto o que é que vos dá mais jeito. Não há outra maneira de trabalhar. Okay? Há sempre pessoas que chegam a esta altura em cálculo 2 e dizem, eu tenho muitas opções, vou sempre fazer desta maneira. Isso dá desastres mais ou menos previsíveis. Okay? Esquecerem algumas coisas não vale. A matemática é demasiado variada para termos a certeza que certas coisas fazem-se sempre da mesma maneira. Infelizmente, há muitos de vocês que julgam isso. No teste, até há pessoas que, como costuma haver uma pergunta sobre continuidade numa linha e diferenciabilidade noutra linha, para uma função em que a definição envolve uma chaveta, não é? Desatam a calcular na linha B do terceiro grupo derivadas parciais. Não havia lado nenhumas derivadas parciais para calcular em lado nenhum, não havia diferenciabilidade nenhuma. Portanto, isso foi a coisa mais aterradora que eu vi nos testes até agora. Ok? Bom, não é uma maioria de pessoas, mas são bastante. Leiam e pensem. Ok? Vocês vão ser bons engenheiros se fizerem isso. Lerem, pensarem e quando fizerem qualquer coisa, fizeram alguma coisa minimamente pensada, com probabilidade de estar certo. Vocês vão ter reuniões com outras pessoas, em empresa, e vocês não pensam em abrir a boca para sair uma coisa qualquer. Okay? No entanto, há muitas pessoas que chegam a um teste e escrevem um amontoado de palavras sem nexo nenhum, que me deixa perfeitamente doente de ver aquilo. Ok, agora já desabafei, posso continuar. Bom, portanto, eu quis fazer este exemplo para vos mostrar escolhas de mudanças de coordenada é algo que não é inocente. Okay? Vamos pensar um bocadinho e ver o que é que acontece. Escolher bem uma mudança de coordenada. A segunda coisa que quero fazer na aula de hoje é já preparatória para a semana que vem. Okay? E, portanto, aqui vai haver uma descontinuidade, mas
aquilo que vamos fazer vai ter a ver com a semana que vem, mas tem a ver com o que fizemos esta semana. Okay? Digamos, é a ligação entre as duas coisas. Okay? Portanto, ponham a vossa cabeça em branco e pensemos na seguinte questão. As mudanças de variáveis, a integração, permitem, em particular, responder à seguinte questão. Se vocês tiverem n vetores de Rn, vamos designá-los por V1 até Vn, ok? Podemos definir, digamos, um análogo de um paralelepípedo n-dimensional. Okay? Da seguinte forma, se considerem o conjunto S ou P, vamos lá pôr P, para lembrarmos de paralelepípedo n-dimensional, P de V1 é Vn, essa é uma notação que só uso hoje, não é? Como sendo conjunto formado por todas as combinações lineares daqueles vetores em que os coeficientes estão no intervalo 0,1. Okay? Portanto, eu quero que vocês pensem em conjuntos deste tipo. No caso particular de R2, se o V1 for assim, se o V2 for assado, sim, o grande mais, já sei, o meu desenho já sairia aqui do... Sim, pronto. O conjunto formado por todas aquelas combinações lineares, a origem estaria aqui, todas aquelas combinações lineares formariam este paralelogramo que eu estou agora aqui a assinalar. Está bem? Em dimensão 3, vocês arranjariam um paralelepípedo por aí fora. Okay? A questão em que quero que vocês pensem é no seguinte: qual é o volume n-dimensional de um conjunto daqueles? Okay? Ora, nós sabíamos dar a resposta. É um caso particular da mudança de variáveis. Okay? Porque podemos raciocinar da seguinte forma. Pensem nos vetores da base canónica de Rn. Okay? Designemos por E1, En. Okay? E pensem na aplicação linear T, transforma aqueles vetores, aquela minha família de vetores, V1, V2, etc., Vn. Okay? Com T, aplicação linear.
Que aplicação linear especificamente? A aplicação linear representada pela matriz que tem como colunas os vetores. Okay? Notem que isto é uma matriz n por n. Okay? E que, de facto, se vocês fizerem o produto desta matriz para um vetor que tem uma coordenada 1, todas as outras 0, portanto, o E índice 1, portanto, se aplicarem isto ao E índice 1, o que vocês obtêm é o V1. Portanto, se aplicarem o E índice, obtêm o V índice. Okay? Portanto, eu estou a pensar numa coisa muito específica. Além disso, o T deste intervalo, 0, 1 levantado a n, okay? Portanto, é um cubo n-dimensional, é fácil de perceber que vai dar exatamente aquilo que eu designei pelo P de V1 é V. Okay? Portanto, eu transformo aquele cubo naquele paralelepípedo n-dimensional. Okay? O que, através desta aplicação linear T. Bom, mas então, em particular, a fórmula de mudança de variáveis na integração diz-me que o volume daquele conjunto vai ser dado pelo módulo determinante desta matriz. Se eu chamar aqui a matriz M, será o módulo determinante de M, porque o volume do paralelepípedo será dado por um integral naquele cubo 0,1 levantado a n do módulo determinante. É isso que a fórmula me dá. Okay? Portanto, quando eu tenho transformações lineares, pego no cubo 0,1 levantado a n, transformação linear transforma isso num paralelepípedo n-dimensional. O volume desse paralelepípedo n-dimensional é dado pelo módulo determinante daquela matriz. Ok? Portanto, isto tudo é bastante claro. Provavelmente vocês já sabiam. Suspeitava. Mas agora vamos ver uma questão mais engraçada, que é a questão que vamos ver a partir da semana que vem. Vamos precisar dela. Se, em vez de eu ter n vetores de Rn, eu tiver k vetores de Rn. Okay? Portanto, vamos modificar aqui esta situação que eu acabei de escrever. Vamos pensar numa coisa diferente. Portanto, vamos pensar em k vetores de Rn, V1 é Vk, com o k maior ou igual a 1, mas menor do que n. Por exemplo, situação mais simples que eu consigo imaginar, k igual a 2, n igual a 3. Mais simples, há outra mais simples, mas não é particularmente interessante. Mas k igual a 2, n igual a 3 já é suficientemente complicada. Okay? Portanto, pensem que vocês têm dois vetorzinhos de R3, V1 e V2,
Mas agora estamos em R3. Okay? Portanto, o paralelogramo definido por V1 e V2 será uma coisa deste género. V1 e V2. Okay? É terminado da mesma maneira que andei para ali a fazer há bocado. Portanto, eu estou a pensar. Não, os vetores não devem ser linearmente independentes. Só que no caso de serem linearmente dependentes, o determinante vai dar zero. Isso não é propriamente a situação em que eu estou interessado, como vocês podem calcular. Portanto, eu obtenho um paralelogramo, que é algo de dimensão 2, certo? Eu posso estar interessado na área daquele paralelogramo. Okay? Portanto, qual é a área? Como calculo a área de P V1, V2, em que o P de V1 e V2 é o paralelogramo gerado pelo V1 e V2. Ou seja, são todas as combinações lineares. Vou escrever explicitamente. Lambda 1, V1, mais lambda 2, V2. Tais que o lambda 1 e o lambda 2 estão no intervalo 0. Okay? Isto não é um problema daquele tipo que nós vimos há bocado. Okay? No entanto, eu consigo resolvê-lo usando aquilo que vimos há bocado, para N vetores. Usando uma habilidade. Okay? Então eu posso fazer esta pergunta que estou a fazer aqui para 2 vetores R3, para K vetores, K menor que N, em Rn. Okay? Vamos fixar-nos primeiro no caso do K igual a 2, N igual a 3, e depois eu digo-vos como generalidade. A área daquele paralelograma, de certeza, será igual à área de um paralelepípedo que eu arranjo da seguinte maneira. Arranjemos um vetor, chamar-lhe U, em que o U é tanto ortogonal ao V1 como ao V2. Okay? Portanto, o U tem norma 1 e o interno de V1 é 0 e o interno de V2 também é 0. Portanto, arranjemos um vetor unitário ortogonal tanto ao V1 como ao V2. Estes três vetores, o U, o V1 e o V2, definem um P de U, V1, V2, ou seja, um paralelepípedo em R3, do género que eu considerei há bocado, certo? Portanto, juntando aquele U ao V1 e o V2, que faltava-lhes um terceiro para fazermos um daqueles paralelepípedos para o qual eu já sei fazer as contas, nitidamente, o volume deste paralelepípedo, como U é unitário e ortogonal ao V1 e ao V2, bom, toda a gente sabe qual será o volume desta caixa, não é? Vai ser exatamente igual à área do paralelogramo determinado por V1 e V2. Okay? Portanto, o P, U, V1, V2 tem um volume tridimensional igual, numericamente, à área de P
C1, C2. Ok? Portanto, com este artifício, portanto, juntar um vetor com aquelas características, o meu problema de determinar a área ficou igual àquele tipo de problemas que analisámos primeiro. Okay? Como é que é a matriz que eu consigo? Portanto, eu sei como calcular o volume. O volume será o módulo determinante de uma matriz M, em que desta vez o M será o U, será o V1, será o V2. Okay? Pois bem, eu agora vou fazer uma habilidade com o M. Okay? A habilidade vai ser esta. Considero a matriz transposta produto com o M. Okay? Matriz transposta de M vezes M. O que é que isto dá? Okay? Portanto, isto dá... estava a fazer mal. O produto matricial, em que a estrutura das matrizes é assim, não é? O que é que vai dar? Bom, na posição 1, 1 da matriz vai ficar U interno U. Ora, isso eu sei o que é. É 1. Okay? Depois, na posição 1, 2 vai ficar U interno de V1, mas U é ortogonal a V1, está 0. Okay? O interno de V2 também é 0. Bom, portanto, se eu passar agora um novo quadro branco, vou ficar com 1, 0, 0. Na primeira coluna também vou ficar aqui com 0. E depois vou ficar com algo significativo nas outras posições. O quê? Bom, vou ficar aqui com V1 interno V1, V1 interno V2, aqui com V2 interno V1 e aqui com V2 interno V2. Ora bem, isto, lembre, é o M transposto vezes M. O determinante desta coisa portanto, determinante M em módulo, o determinante daquele produto M transposto vezes M, toda a gente sabe que é o quadrado do determinante de M, não é? Portanto, o módulo do determinante de M é a raiz quadrada determinante deste produto. Ou seja, é a raiz quadrada do determinante daquela matriz que eu arranjei lá em cima. Mas aquela tem um isolado e depois tem uma submatriz 2x2. Portanto, se eu calcular o seu determinante, usando as propriedades determinantes que vocês conhecem, vocês simplesmente precisam de calcular o determinante desta matriz. Em que já me livrei do U, foi simplesmente um artifício para poder fazer isto. Ok? Como é que isto muda se em vez de k igual a 2, n igual a 3, eu considerar um k menor que n e um n qualquer? Bom, em geral, com k menor que n maior ou igual a 1, o que se obtém, como dirão vocês? Bom, a ideia é muito simplesmente, em vez de... Portanto, faltam-me dimensões, não é? Portanto, aqui entre k igual a 2 e n igual a 3, faltava uma dimensão, juntei um vetor unitário. No caso geral, o que eu faço é considerar, completar
n vetores com n menos k vetores unitários, ok? Ortogonais ao subespaço gerado pelos V's, ok? Portanto, se eu fizer isso, o que eu obtenho em geral, tenho que o volume capa dimensional do paralelogramo capa dimensional que eu arranjo pode ser calculado também, portanto, o mesmo tipo de contas funciona. Eu descubro que tenho um volume que é dado por isto. Okay? Que informação é que eu ganhei? Tenho um fator de escala que me vai servir para coisas como calcular áreas de superfície. Ok? Que será aquele que está na parte de cima deste quadro. Portanto, para dimensão das superfícies em R3. Okay? Em geral, vou poder pegar em pedaços de variedade de capas dimensionais em Rn e fazer algo análogo com a expressão geral com que arranjei aqui em baixo. Okay? Portanto, na segunda-feira, vamos usar esta informação, que no fim de contas é raciocínio simples de álgebra linear e aplicar algo que vimos na mudança de variáveis na integração, para decidir, primeiro, como se calculam integrais de superfície em R3. Ok? Então, esse é o nosso programa para segunda-feira. Este fator de escala, escrito desta maneira ou de outra equivalente, vai ser preciso para fazermos conta. Okay? Portanto, aquilo que nós fizemos para mudar variáveis entre abertos de Rn, calcularmos integrais n-dimensionais, também nos vai servir, desta maneira, para lidar com outras integrações em objetos geometricamente com menos dimensões que o espaço em que nós estamos. Okay? Portanto, por hoje é tudo. Um bom fim de semana para vocês, que o meu vai ser péssimo, que estarei a ver pontos, a ver se acaba domingo e publico as notas comigo. Não me perguntem as horas, não me mandem e-mail, eu não sei exatamente quando é. Ok? Uma pergunta só. Diga. Se nós levarmos este novo conceito para R2, vamos encontrar um integral linha ou não? Em R2, portanto, repare, em R2 a única informação que eu fiz diz-lhe o que se passa com objetos unidimensionais. Mas o paralelograma jurado por um vetor, é simplesmente um segmento de reta, e o que você obtém aí é a raiz quadrada do determinante de V1 interno de V1. Ok? Uma matriz 1 por 1, em que o que está lá dentro é a norma de V1 ao quadrado. Agora repare, o que é que dá nesse caso? Portanto, raiz quadrada do determinante, vai dar, só um elemento, vai dar norma V1 ao quadrado. Okay? Ora, isto é a norma de V1. Como é que nós calculamos integrais em ordem ao comprimento de ar? Havia um fator nas contas, que era a velocidade escalar, que era a norma da linha de T. Responde exatamente a isto. Okay? Portanto, no caso de dimensão 1, você recupera a informação que já usamos para integrais em ordem ao comprimento de ar. Ok? Quanto às novidades, vai ser exatamente para a superfície em R3. Ok? Obrigado, Sr. Bom fim de semana. Caso protótipo para entendermos este tipo de coisas. Mas o raciocínio para a superfície em R3 acaba por ser o raciocínio que você também precisa para as outras dimensões quaisquer nestas condições. Está bem?
Respondi? Sim, sim, sim. Ok. Percebi. Obrigado, senhor. Professor, Diga. bem, era só para lhe dizer adeus. Até Ok. segunda. Até aqui? Até segunda. Está bem. Até segunda. Está bom. Terão notícias minhas. Espero que antes de segunda. Está bem?